Hello, titia chegou! Hoje é dia 28 de dezembro de 2022, última quarta-feira, né, de 2022, e aqui estou eu para fazer a leitura do texto de hoje que o Vital publicou na página dele no Face, cujo título é: De onde vêm os espíritos simples e ignorantes? Amados, quando Kardec codificou o Espiritismo, ele trouxe o consolo para as almas encarnadas, uma vez que os humanos começaram a entender que a vida é continuada, mesmo com a morte do corpo físico. De certa forma, a humanidade recebeu um fio de luz em suas consciências, pois compreender que a morte não existe para a alma foi de fato uma grande conquista em termos de conhecimento para cada encarnado aqui na Terra. Mesmo assim, a doutrina espírita de Kardec ficou limitada à roda das reencarnações. Todos aqueles que se interessaram em estudá-la interpretaram que cada ser humano é um espírito simples e ignorante em busca do aperfeiçoamento e da evolução. De certa forma, isso está correto, servindo de consolo aos que se esforçam nessa evolução. Uma vez aprendidas todas as lições desta escola de almas, encerra-se o ciclo das reencarnações. Mas sempre ficou uma dúvida: onde começa e onde termina tudo isso? Foi preciso quase 2 séculos para que as consciências humanas pudessem ao menos começar a entender o que vai além do kardecismo. Aos poucos, quando se tem a compreensão de algo a mais do que a tal doutrina, um leque infinito de informações surge, trazendo mais e mais informações sobre quem somos de verdade. Primeiro, descobrimos que não somos um espírito, mas sim uma alma fragmentada do espírito. Somos uma mônada, isto é, uma consciência ilimitada, criada na fonte divina, como um átomo semente divina. Este é o espírito de verdade, o nosso eu superior, feito à imagem e semelhança do Criador, pois ele próprio é uma consciência, a própria fonte, aquilo que se pode chamar de Deus. Quem é Deus? Deus, ou seja, a soma de todos os eus, que é de fato tudo o que existe no cosmo infinito. Ele é a árvore que criou todas as sementes. Todos nós somos sementes. E para se espalhar, povoar e criar mundos, cada átomo semente se dividiu em 12 superalmas. Depois, em mais 12 superalmas. Na sequência, cada superalma se dividiu em almas. E essas, por sua vez, em fractais, para poder chegar aos mundos inferiores. Portanto, quem está encarnado como um ser humano da Terra é um fractal de alma, ou seja, uma minúscula parte de cada consciência monádica. Já foi escrito aqui alguns textos anteriores explicando como são as mônadas. Então, o fractal é a menor parte de uma consciência que ainda pode retornar para a sua versão mais elevada sem perder por completo a sua ligação monádica. Mesmo submetida ao véu do esquecimento, ela vai ascensionar quando fizer todas as suas experiências aqui neste planeta. Foi dito que estar num mundo de dualidade, de expiações e provas, é o ponto mais distante que uma consciência pode experienciar a vida. Hoje, começamos a compreender que esse é o ponto onde a razão ainda acompanha a consciência, mesmo submetida aos véus, mas ainda não é o ponto mais distante da fonte, para onde partes de consciências têm a permissão de ir criar, aprender e evoluir. Também já dissemos aqui anteriormente que ao término do aprendizado, essas experiências são integradas às nossas versões de almas mais elevadas. E isso vai sendo levado adiante até chegar ao nosso eu superior, que é de fato o espírito individualizado. Uma vez que tais experiências chegam lá,
Elas são integradas também ao todo, pois que cada espírito é parte da consciência maior, única como fonte, ou seja, o próprio Criador, Deus. Visto isso, as almas encarnadas na Terra, mesmo limitadas, são consciências providas de uma razão. Elas têm noção de seus atos e podem decidir através de seu livre-arbítrio cada decisão a ser tomada. São essas decisões que adiantam ou retardam a sua evolução e também o tempo que devem permanecer por aqui, a fim de completar o seu propósito de aprendizado. Por ter essa consciência e a razão, não podemos classificar tais almas como simples e ignorantes como acreditávamos até aqui. Certamente outros canalizadores já tenham recebido também informações do alto a respeito do assunto aqui abordado. Entretanto, fui orientado a postar o assunto hoje, a fim de levar até você que ainda não tem tal informação sobre isso. A questão é que as almas encarnadas na Terra já vieram como fractais de versões mais elevadas, portanto não podem ser simples e nem ignorantes, apenas estão submetidas ao véu do esquecimento. Deus não cria os mundos como acreditávamos antes. Quem cria são as suas sementes. Lembre-se da frase, abre aspas, ide e multiplicai-vos, criem e povoem os mundos, fecha aspas. Então, onde quer que um pequeno fractal de cada consciência superior estiver, ele estará levando luz para cada lugar. É a luz que cria, mesmo na sua menor partícula. E se Deus é luz, a fonte é luz, você é luz. Você é e sempre será parte do átomo semente divino. Então, se cada alma encarnada na Terra é uma parte dessa luz, ela não pode ser simples e ignorante como entendíamos. Hoje me foi passado mais uma parte da nossa própria mônada que nem sequer imaginava existir. Nossas versões ainda mais inferiores, que nem podem ser consideradas fractais, pois é uma parte tão ínfima de nossa consciência que nem sequer é possuidora de razão. Essa parte de nós está materializada na forma e na condição de reinos inferiores ao hominal, ou seja, reino mineral, vegetal e animal. Já sabíamos que tais reinos também eram consciências, mesmo numa forma primitiva e em evolução, mas não tínhamos a informação que são partes de cada mônada da qual nós também pertencemos. Mesmo sendo consciência sem a razão, cada animal, cada vegetal e cada partícula mineral é uma versão nossa que foi experimentar a vida naquelas condições. Cada consciência desses reinos um dia evolui do mineral ao vegetal, do vegetal ao animal e depois do animal para o hominal. Ao chegar na forma hominal, ela adquire a condição de alma, agregando a razão à consciência. E é nesse estágio que passa a condição que foi denominada de espírito simples e ignorante. Pois esse processo é o inverso da alma encarnada, que desceu diretamente de uma dimensão mais elevada. Essa alma advinda de reinos inferiores traz a experiência que nenhuma alma vinda de cima pode levar para o eu superior. Uma vez levada à fonte, todos podem saber e entender como é tal experiência, pois somos todos um nessa fonte. Quando estudamos a Gênese, temos muita informação sobre a evolução dos mundos, mas sempre falta alguma complementação que acredito só possa vir quando temos a capacidade de entender tais complexidades. A nossa consciência atual está se alargando rapidamente e isso facilita o entendimento do que está chegando. Uma das razões do porquê que muitas almas vêm de dimensões superiores experienciar a vida no mundo de terceira dimensão é, sem dúvida, trazer amparo para essas almas em evolução, também denominados de espíritos simples e ignorantes. Tempos de glória estes que vivemos agora.
A cada dia que passa, mais informações chegam. Assim, rapidamente vamos finalizar a montagem do grande quebra-cabeças, que é esta incrível obra do Criador. Cada um de nós é uma peça desse jogo. Louvores sejam dados a todo momento, pois as revelações estão visíveis já na linha do horizonte. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Rapaz! Esse texto aqui, para mim, realmente é uma aula. Tem muita coisa aqui que pede estudo de fato. Mas vamos lá, dentro do que a titia sabe, tá bom? Quando eu digo aqui, às vezes as pessoas vêm aqui e deixam uns comentários tão desnecessários sobre as minhas opiniões, que eu leio e obviamente desconsidero, que o canal é meu. E sem arrogância nenhuma eu faço dele o que eu quiser. Eu acho que quando a pessoa quer expor a sua opinião, achando que é dona da verdade, ela deveria fazer um blog, um canal, alguma coisa. Não querer vir me dar lições de moral, porque eu realmente dispenso. Quando eu digo que existe muita coisa que a gente não sabe, e muitas vezes eu falo do espiritismo como para mim um consolador de fato, eu não estaria aqui se eu não tivesse vivenciado os ensinamentos espíritas. Mas eu não posso me amarrar nisso. Porque o espiritismo, Kardec trouxe o que foi permitido a ele trazer. Não havia a menor possibilidade de Kardec trazer informações que naquela época, hoje as pessoas ainda não têm. É o que eu canso de falar. Vai falar de extraterrestre com certas pessoas. Vai falar de pleiadianos. Tem gente que está no meio e não acredita. Vai falar de Ashta. Tem gente que duvida disso, estando no meio. Que dirá quem nunca ouviu falar? Agora imagine naquela época. Então Kardec trouxe um conhecimento que era possível ser trazido naquela época, assim como Jesus, assim como Sananda, quando encarnou como Jesus, trouxe para aquela época o que era necessário. Ensinamentos que muitos hoje, até hoje, ainda não assimilaram. Então, assim, se você pegar a questão do que é um espírito, né, como um ser simples e ignorante, já existe uma contradição no meu entendimento, que é a seguinte: o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É simples e ignorante. Que imagem e semelhança é essa onde ele é simples e ignorante? Deus é simples e ignorante? Então são coisas que, se você começar a questionar, você mesmo começa a perceber que tem alguma coisa errada que não está certa. Mas o que é essa coisa errada que não está certa? Pode ser interpretação, como pode ser também alguma peça que está faltando. E aqui realmente não diria nenhuma. São várias peças que faltam. Por quê? Porque às vezes a gente não está pronto para receber certas informações ou não tem a capacidade de lidar com essas informações que começam a chegar, que vem chegando ao longo desses poucos anos. Então veja bem, Deus, a fonte maior, não cria. Ele cria através da sua criação. Eu acho que não há nada mais espetacular, grandioso e magnífico do que isso. Porque ele poderia fazer e criar tudo, como ele poderia fazer e destruir tudo. Não é ele que faz. Ele delega, vou usar esta palavra, ele delega a sua criação. Ide e multiplicai-vos, criais. Puxa vida, para quem já estudou um pouco, né, a questão dos engenheiros siderais, que são eles que eventualmente não, né, à custa de muito trabalho e muita disciplina e organização, conduzem os processos de criação, estruturam os processos de criação do cosmos, do universo. Então vamos lá, Deus criou os espíritos. Eu vou tentar explicar muito superficialmente. Aqui mais uma vez eu vou indicar a live do Júnior Legrazzi, onde ele fala dos fractais, porque ele explica de uma forma muito... O Júnior é muito didático
E é muito claro. Eu gosto demais do trabalho, aliás, aproveito para mandar um beijo para ele, porque é uma pessoa que consegue trazer ensinamentos, né, ou informações complexas, mas de uma forma muito simples. Eu gosto de gente que simplifica, né, que não fica enfeitando o pavão, vamos dizer assim. É isso, é dessa forma, é objetivo, porque a espiritualidade, gente, eu sempre digo que a espiritualidade em si, ela é simples. Mas às vezes são necessários mecanismos mais complexos quando se vive numa terceira dimensão para que a coisa funcione. Então, assim, vamos lá. Deus criou os espíritos que se dividiram em 12 superalmas, em mais 12 superalmas, em almas e aí os fractais. Nós somos um desses fractais. Como é que nós podemos ser simples e ignorantes se a gente provém de algo tão superior? E nós estamos aqui experienciando lá na periferia da galáxia uma experiência onde uma das características ou das premissas é o tal do véu do esquecimento. Por isso que eu digo aqui exaustivamente para vocês, que foi o que o Vital disse aqui. Deus é luz, você é luz. Como é que você pode não se sentir um ser divino, se você é? Veja o que é a manipulação, né, da informação, inclusive através da religião. Para mim, a religião foi a arma de maior manipulação. Hoje nós temos a mídia, né, de forma muito incisiva, mas até então, a religião. E aqui, mais uma vez, as religiões, para mim, tiveram ou têm a sua função, sim, mas a gente sabe que não por muito tempo mais. Porque o que está acontecendo é justamente esta conscientização das pessoas de que elas não precisam de interlocutores. Elas não precisam de intermediários, porque a relação dela com Deus é íntima. É ela com Deus. Aliás, quando a gente começa a se aprofundar nisso, o que é Deus? Você viu essa definição do Vital aqui? Deus, eus. Eu em Deus. Eu sou Deus. Deus sou eu. Amai ao teu Deus sobre todas as coisas. Que teu Deus é esse? Hoje de manhã, engraçado, hoje de manhã, ainda é de manhã, hoje cedinho, me veio um pensamento assim: amai ao teu Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Amai ao teu Deus sobre todas as coisas. Engraçado que nós fomos ensinados a amar ao teu Deus. Quantas vezes vocês me viram falar de Deus em vídeos? Deus, sempre apontando para cima, sempre apontando para fora. Para fora. Porque mesmo isso eles nos ensinaram que tá fora. Amai ao teu Deus, teu Deus, esse que tá aqui dentro. Amai ao teu Deus sobre todas as coisas. Se ame. E ame o teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo como a ti mesmo sempre foi muito adulterado. Amai o teu próximo. Amar a ti mesmo é egoísmo. Foi isso que nos ensinaram. E nós acreditamos. Muito, obviamente, por conta dos véuzinhos do esquecimento, que estão sendo retirados um a um, e eu diria que para algumas pessoas estão sendo retirados de forma velocíssima. O nível de expansão de consciência de algumas pessoas é, assim, admirável. É admirável. Porque é possível, quando a gente quer. Porque o que é que nos causa dor, como já foi dito tantas vezes? A resistência, né? Principalmente as mudanças, sendo que muitas vezes as mudanças é justamente, né? A mudança é justamente aquilo que a gente precisa justamente para expandir. Mas vamos lá, para não fugir tanto aqui do contexto do texto do Vital. Como fractais de alma, nós não podemos ser simples e ignorantes. Né? Na condição de um mineral, de um vegetal,
até de um animal, dependendo do animal, porque hoje você vê animais aí que, pelo amor de Deus, só faltam falar. Aliás, nos ensinam muito aos seres humanos, né? Vamos dizer, adestra um animal? O que é esse adestrar? Será que realmente ele é irracional? Aliás, a minha pergunta é: quem é que realiza esse tipo de estudo ou quem é que determina que ele é irracional? Baseado no quê? É que nem, né, uma vez eu vi eu não sei se era um humorista, o que era o cara, num desses talk shows, e uma vez ele fez um comentário que eu achei inteligentíssimo. Sei lá se a Organização Mundial de Saúde diz que 50% da população mundial não sabe que é diabética. E como é que ela sabe se a pessoa não sabe? Hey, hello. Percebe a manipulação? Pô, a pessoa não sabe, mas os filhos do capiroto sabem que a pessoa é e ela não sabe? Então você começa a questionar de onde surgem certos estudos que afirmam categoricamente que um animal não tem raciocínio. E tantas outras coisas. Eu tô dando um exemplo bem bobinho, para usar uma palavrinha bonitinha. Então assim, mas vamos lá. Voltando de novo, volta. Simples e ignorante, talvez na condição mineral, vegetal. E talvez animal. Mas como fractal de alma com uma consciência, não tem como. Eu sempre vou bater aqui na tecla. Apesar de todos os exemplos negativos que eu vejo, a alma humana, ela é boa. Em algum momento ela se perdeu dela. De Deus ninguém se perde, gente. Eu posso estar falando a maior besteira do mundo. De Deus ninguém se perde. Se perde dela. Deus como fonte, vamos lá. Ninguém se perde de Deus como fonte, porque ele é a fonte criatura. Ela se perde dela, ela pode se perder do Deus dela. Mas um dia ela vai precisar voltar. Ela vai sentir de voltar. Eu acredito que só uma criatura realmente assim, é um nível de... Que palavra que eu vou usar, meu Deus? Eu vou usar a palavra maldade na falta de outra. Para um ser se desconectar, né, de Deus, ele tem que estar num nível de maldade tão absurdo que realmente só indo para o sol central, para que ele tenha a possibilidade, de recomeçar, né, tendo a sua consciência resetada para que ele possa aí reiniciar. Eu acredito, eu vou jogar aqui um pensamento que talvez algumas pessoas não entendam, mas eu vou deixar como reflexão. Será que essa história de dizer que nós somos simples e ignorantes também não foi uma manipulação? Ai, que absurdo! Como que você fala uma coisa dessas? Se a gente não questionar, a gente não caminha. Não existe verdade absoluta em nenhum conteúdo do planeta Terra. Em nenhum livro, em nenhum artigo, em nada. A minha verdade absoluta está aqui dentro, que não é a mesma que a sua. Porque a minha verdade absoluta foi construída com as minhas experiências. É a minha bagagem. Existem as leis universais que são, né, imutáveis, mas tem a minha verdade. Dentro dessas leis universais. Eu já disse aqui algumas vezes, eu vou repetir mais uma. O que eu vivo, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu trago para vocês aqui, vamos lá. O que eu trago para vocês aqui é um compartilhar do que eu vivi, do que eu estudei, do que eu interpretei, do que eu li. Eu não concordo com 100% de tudo que eu já li na vida.
Eu tenho como base a codificação de Kardec, mas tem coisas que hoje eu não concordo mais. E não é que eu não concorde com Kardec. Eu entendo que ele, como eu disse no início, naquele tempo, ele teve acesso a informações que ele poderia ter acesso. A informação vem quando há condições da pessoa entender ou das pessoas entenderem. E volto a dizer, ele fez para mim um trabalho extraordinário. Parou lá. Quem veio depois não veio na mesma linha. Nem vou entrar aqui no mérito da questão de quem veio depois, porque o pessoal gosta de discutir, né? Fulano fez, Cicrano fez, Beltrano fez. Para a Márcia, ninguém fez. E tá tudo bem. Por quê? Porque talvez coubesse a cada um, dentro da sua busca individual, fazer este trabalho. Não adianta o fulano, cicrano, beltrano vir dizer para mim o que é quinta dimensão e eu apenas ter aquilo como informação. Eu preciso experienciar e colocar aquilo em prática. Ao longo, principalmente, aí eu vou falar por mim porque foi o tempo que eu acessei. Principalmente desses 3 anos, embora eu já lesse alguma coisa muito superficialmente sobre transição planetária e tudo mais, mas sem dúvidas, nesses últimos 3 anos, o volume de informações que chegou, até porque o volume de informações que fala de quinta dimensão, de transição, se intensificou a partir realmente de poucos anos para cá, é inegável. É inegável que hoje a gente tenha um preparo maior, ou uma possibilidade, ou uma capacidade maior de lidar com essas informações. Até então falava-se de transição, mas sem aprofundamento. Talvez porque nem tivessem condições de acessar essa informação. Vocês imaginariam que nós passaríamos por tudo que nós estamos passando? Até porque, gente, tem uma coisa aqui que eu gosto também de ressaltar. As pessoas esperam espetáculo, shows pirotécnicos, naves piscando no céu. Eu também gostaria que uma navezinha básica aparecesse estilo Independence Day. Eu acho que para certas pessoas isso seria ótimo. Mas será que precisa ser assim? Se o trabalho é individual, eu acessei, você acessou, o outro acessou, aquele está acessando. Todo mundo tem tempo de acessar. A grande questão é que muitos não querem. Nem se uma nave está coisa cheia de luzes parar na cabeça dele, ele vai acreditar. Mas isso aí é filme, é Hollywood. Isso aí é mentira. Aí você vem me dizer que todo mundo vai ascensionar? Putz, grilo. Complicado. Todo mundo vai? Inclusive os controladores? Inclusive os puppets dos controladores? Essa gente que leva muito para mentir diariamente para a população também vai. Quando os véus forem erguidos definitivamente, a gente vai talvez se decepcionar ainda com algumas coisas. Por mais que a gente já tenha passado por um processo de entender, né, muitas coisas, ainda assim nós temos muitas crenças, nós temos muitos dogmas, nós temos muitos preconceitos, nós temos muitos bloqueios por conta de manipulação. Nós ainda idolatramos. Sim. Quando eu falo assim para vocês, desapeguem. Eu também estou nesse processo de desapego. Desapeguem. Porque aquela pessoinha que você acha que tá ali trazendo, que o cara é de uma credibilidade 100%, ele é humano antes de tudo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Para o cabra ser cooptado pro lado de lá, não precisa muita coisa, não. Vigilância nunca foi tão necessária. Filtrem muito bem os conteúdos que vocês estão absorvendo, inclusive o que eu trago aqui.
Eu faço com o máximo de consciência, óbvio. Filtrem e questionem. Eu ainda vejo um sem número de pessoas idolatrando aí umas pessoinhas que você vê nitidamente que tem alguma coisa que não tá muito certa. Mas vamos lá. Eu acredito que uma informação como essa, que nos traz esse entendimento de que nós não somos simples e ignorantes, traz também um volume de responsabilidade muito maior. Porque enquanto se é simples e ignorante, as coisas estão justificadas. Ah, ele não sabia. Ah, ele é ignorante. Uhum. Muita gente usa esse recurso para justificar certos atos. Só esquece do seguinte: pode justificar para o humano, mas não pode justificar para a espiritualidade. Porque a espiritualidade sabe tudo. O seu eu superior sabe tudo. Aliás, você não justifica nem para a tua versão superior de alma. É a tua. Quando você comete um ato, quando você comete uma maldade e você sabe que você está cometendo, você pode até tocar a tua vida sem problema nenhum. E aparentemente você pode lidar com aquilo de boa, mas pode ter certeza de uma coisa: uma hora a tua consciência vai chamar. E não há cobrança mais Meu Deus, hoje as palavras estão me fugindo. Nossa, me fugiu mesmo, hein? Mas o que eu quero dizer é assim, não acho que... Eu vou usar uma palavra aqui que tá me fugindo tudo. Não há cobrança mais pesada do que a da própria consciência. Porque ninguém foge de si. Você pode fugir do mundo, do universo, mas não foge de você. É você que se cobra. É você que se condena. É você que se pune. Por isso que muitas vezes é complexo você sair de quadros onde você se coloca numa posição de inferioridade. Às vezes, quando alguém nos coloca, a gente até tem boca para rebater. Mas quando é conosco, primeiro que muitas vezes é inconsciente, a gente não percebe. E segundo, porque a gente tem, né, essa coisa de ser implacável. Pronto, uma cobrança, né? A cobrança mais implacável que existe é a da consciência. Muitas vezes a gente é tão benevolente com os outros, mas conosco, nossa senhora, um verdadeiro carrasco. E quando a consciência cobra, minha gente, não tem jeito não. Mas vamos lá. Saber que nós não somos espíritos, né? A condição que nós estamos aqui na Terra, né? Almas, fractais de almas. Nós temos essa consciência de que nós não somos simples e ignorantes, mas que nós somos fragmentos de versões superiores de alma, que provém de um Deus, de um eu superior, nos dá, sim, um entendimento de que a nossa responsabilidade também é muito grande. A quem muito é dado, muito será exigido. Responsabilidade. A quem é dado muito conhecimento, muita responsabilidade será exigida. E precisa ser. Eu preciso dar conta do que eu sei, do que eu faço principalmente. Existem mentes brilhantes, portadoras de uma capacidade de raciocínio incrível, mas que lamentavelmente se perderam num emaranhado de soberba, de ego, e tem deixado ou tem perdido a oportunidade de realizar um bem enorme por ela.
e por muitos. Muitos estão aqui neste momento, não é para resgatar karma realmente, é em missão. Eu vou lá ajudar aquela galerinha, vai ser um barato. Uhum. E tem sido sim. E logo quando tudo isso, né, principalmente a nossa condição aqui no Brasil for resolvida, a gente vai ter certeza que valeu a pena. Mas muitos estão aqui em missão e acabam se perdendo. É um bombardeio de coisas, de informações, de notícias, de desinformação principalmente, né? É tanta gente querendo estar certa, quando a gente sabe que ninguém sabe nada. E a gente fica caçando lá fora respostas que ninguém tem, quando a grande resposta está aqui dentro. De toda essa questão que a gente está vivendo, embora hajam muitas lições, né, do ponto de vista coletivo, como povo, como nação, as maiores lições continuam sendo as individuais. Sempre vai ser a individual. E esse período, vocês se lembram que foi dito que tudo se aceleraria e que aquilo que levava anos levaria semanas ou meses? O que a gente está assistindo? Tudo isso que a gente tem vivido nos últimos dias nos deu a possibilidade de acelerar o entendimento e a assimilação de muitos aprendizados em tempo recorde. Provavelmente, muitos de nós hoje atingimos um patamar que a gente levaria décadas, talvez até séculos, para atingir. Porque nós escolhemos isso, nós aceitamos isso. O nosso livre-arbítrio, por menor que ele seja, desse tamanico, foi respeitado. Por mais que haja controle, manipulação, aquela coisa toda, que a gente sabe que há, ainda assim nós conseguimos. Por que nós saímos? Por que nós estamos saindo da Matrix? Por que a gente percebeu a manipulação? Por que a gente está despertando? Houve um querer. Porque eu poderia ter recebido todas as informações que eu recebi e ter feito como a maioria faz. Isso aí é teoria de conspiração, isso é besteira. Imagina, isso é coisa de gente louca. Eu quis. Pode ser que tenha alguma coisinha aqui a mais? Como eu acredito que tenha em todos aqueles que estão despertos, eu acredito que tem alguma coisinha a mais. Talvez essa questão de ter vindo exatamente em missão para cumprir algo. Não sei, é uma suposição. Mas nós quisemos. E aí, nós somos simples e ignorantes? É claro que a gente vem, né, de um caminho de evolução, passamos por várias encarnações, piriri, pororó e tudo mais. Mas ainda assim, há 100 anos atrás, não me falha a memória, tá? Há 100 anos atrás, pouco mais de 100 anos atrás, a população do planeta era de 1 bilhão de habitantes. Hoje são 8. Onde estavam esses 7? Vocês acham que realmente são apenas almas que estavam aqui no entorno no plano astral do planeta para reencarnar? Claro que não, gente. Seres de outros mundos que estão aqui na primeira encarnação no planeta Terra. Até porque, no meu entendimento, se a partir de 1950 começou a encarnar aqui espíritos para sua última experiência, né? Espíritos arraigados às trevas,
para sua última experiência no plano físico e elas não conseguiram cumprir, à medida que desencarnavam, ó, vaza! Já não ficava nem mais no plano astral. Para mim, essa retirada de espírito já vem acontecendo há décadas. Não é nada que está acontecendo agora. Assim como não é nada que está acontecendo agora, o que nós estamos vendo acontecer no Brasil. Não é uma decisão de agora. Tampouco ações de agora. Ó. Pensa assim. Para quem ainda não entendeu que o Brasil não está sozinho nessa parada, que a coisa é coordenada, pensa assim. Que existem seres que estão trabalhando nisso há mais de 40 anos. Esperando o momento de poder executar o plano que já poderia ter sido executado, pelo menos parte dele, há 21 anos atrás, quando aconteceu, né, aquela falsa bandeira em Nova York. Esse momento que a Terra vive hoje já estava programada antes da Terra ser criada. Nós, como eu digo, né, nós somos os executores do plano. Nós somos aqueles que, na matéria, estamos executando o plano. Esse plano é estupendamente gigantesco. A gente não tem condições de entender isso. Por isso que, por mais que se fale certas coisas, a gente não consegue entender. Deixa quieto, faz a tua parte. Seja você mesmo e faça o teu melhor. É tudo o que nós podemos fazer neste momento. E nós podemos, porque nós não somos simples ignorantes. Nós já temos o entendimento de que nós somos luz, porque somos provenientes da luz maior que é Deus. Certo, minha gente? Deixar Isso aqui é um texto para ser relido, né? Vejam, leiam, quantas vezes vocês acharem necessário, porque traz ensinamentos aqui bastante profundos, né? Uma única leitura que realmente vai nos esclarecer. Tá bom, meus amores? Vital, aquele abraço para você, meu querido. Fique com Deus. Muita luz sempre no seu caminho. E a todos vocês, juntos até depois do final, que se aproxima mais glorioso do que nunca. Fiquem com Deus, gente. A gente se vê aí no próximo conteúdo. Um beijo. Até a próxima.